Saudamos a todos com muita alegria, voltamos à casa de Deus, mais um domingo para cultuar o nosso Deus. Antes de iniciarmos o culto, temos dois avisos. Primeiro na próxima quarta-feira nós teremos um evento para toda a igreja, mais voltado para os homens, mas é um evento para toda a igreja e gostaria que nós tivéssemos o maior número possível de participantes. Nós teremos um evento que nós chamamos a Grande Jogada. Nós convidamos muitas pessoas de fora da igreja, vai ser um evento evangelístico, onde nós passaremos alguns lances, alguns gols do nosso irmão presbítero Baltazar, da sua carreira como jogador de futebol, e ele vai testemunhar da sua experiência com Cristo. Então, é um evento que nós deveríamos convidar pessoas que gostam de futebol, mas para que venham para ouvir da experiência com Cristo. Esse evento na quarta-feira, às 19 horas, no dia 4 de maio, às 19h30. Tá? E no próximo sábado, dia 7, às 15 horas, nós teremos o encontro das presbiterianas e amigas. Então, todas as mulheres estão convidadas para esse encontro. Será na Igreja Presbiteriana da Bela Vista, às 15 horas, no próximo sábado. São esses os avisos. Vamos iniciar o nosso culto com o prelúdio.
Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Convido para essa oração inicial nosso irmão Carlos, que faça essa oração. Senhor Deus, te louvamos e te bendizemos, te agradecemos por estares nesse momento aqui cultuando a Ti. Louvamos o Teu nome, Pai. Agradecemos por cada irmão que pôde estar aqui nesse momento. Aqui, Pai, estamos para prestar esse culto a Ti, Pai. Que o Senhor possa receber cada pedaço desse culto de bom agrado, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir nessa noite e que possa dar condições ao pregador para trazer a Tua palavra. Deus Todo-Poderoso, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvemos a Deus com o hino 21.
igreja pode assentar-se. Nós continuaremos louvando a Deus com o coral. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança,
mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, vamos nos achegar a Cristo Jesus, o Filho de Deus, nesse momento, confessar as nossas faltas, os nossos pecados, pedindo perdão, dando nome aos nossos pecados, confessando a Ele em alguns instantes de oração silenciosa. E após alguns instantes de oração silenciosa, eu convido o presbítero Paulo Lasso que faça uma oração em voz audível. Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos por Cristo Jesus, Senhor, por meio do qual, como nós lemos, nós podemos nos achegar a Ti, confiado unicamente nos méritos dele, Senhor, e colocar diante de Ti, Senhor, todos os nossos pecados, Pai. A nossa vida está aberta diante de Ti, Tu conheces tudo o que passa pela nossa mente, o que passa pelas nossas intenções, as nossas motivações, o mais profundo do nosso coração não é escondido a Ti, Senhor. E por isso, Pai, nós sabemos, Pai, nós nos conhecemos, sabemos que nós temos pecado contra Ti, Senhor. Mas nós também confiamos, ó Pai, nesse grande amor, confiamos no grande sacrifício que Cristo fez em nosso favor para nos perdoar e permitir que nós pudéssemos estar diante de Ti, Pai. E é confiados nisso, ó Pai, que nós queremos confessar que temos pecado, Senhor. Temos muitas vezes Te desagradado e também nos entristecemos, nos arrependemos e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a andar cada vez mais dentro da Tua vontade, cada vez mais de acordo com a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos de Ti para isso, Pai. Colocamos nossas vidas diante de Ti e pedimos realmente o Teu auxílio. Perdoa-nos, Senhor, em Cristo nós oramos. Amém. Convido os jovens e adolescentes que venham à frente para continuarmos louvando ao nosso Deus. Boa noite, a igreja pode ficar de pé. Essa primeira música está em João 1,14. Vamos louvar a Deus com cânticos. Yeah.
Meus irmãos, é um momento da oração de gratidão e de súplica. Nós agradecemos a Deus os trabalhos dessa semana, as 2 reuniões que tivemos de oração, os trabalhos normais da igreja. Agradecemos também a Deus a vida dos irmãos que completarão mais um ano de vida na semana que estamos iniciando. No dia 3, nosso irmão Valdemar Fázio, ele está presente conosco aqui, irmão muito fiel. Dia 3 também a Gemima Schultz Laço Santos, lá em Pittsburgh, viajou nessa semana, chegou bem juntamente com seu esposo Fernando. Dia 4, nossa irmã Selva do Amaral Garcia. 4, Sofia Corina de Lourdes Silva. 5, Maria Helena Irmer. Dia 7, Caleb Schutzer Laço. E dia 7, Miguel Teixeira e Liliane Cristina Coelho Melo. São os aniversariantes dessa semana. Meus irmãos, vamos também interceder pelos trabalhos que teremos na quarta-feira. Gostaríamos de ver o maior número de irmãos presentes. No sábado, às 15 horas, lá na igreja da Bela Vista, nossa igreja irmã, próxima daqui. E também vamos interceder pelos enfermos. Não vamos mencionar todos, eles têm sido nomeados na reunião de oração da igreja. Nós lembramos nosso irmão reverendo Naor, de modo especial, que está com pneumonia. Vamos interceder pela sua recuperação. Continuamos orando, mas estamos já agradecendo a recuperação do nosso irmão Otacílio. Depois de um longo tempo de tratamento, ele está aqui na casa do Senhor. Ele estava com muitas saudades, né? Não estava contando os dias para poder participar. E isso é um exemplo para nós. Nós só muitas vezes valorizamos quando perdemos, né? E muitos não podem se congregar, por alguns motivos de saúde e outros. E enquanto temos tempo, devemos valorizar esses momentos. Damos graças a Deus pela vida do nosso irmão Otacílio. Wagner também está, uma recuperação vai demorar um pouco, mas foi bem na cirurgia. E também vamos interceder pelo reverendo Ismael, ele é tio da nossa irmã Lívia, né? E ele é irmão também do reverendo Ezequiel, pastor de Araraquara. O reverendo Ismael, ele está com um grave problema de saúde. Vamos orar em favor desses irmãos e de outros do conhecimento da igreja. Pense naquele seu parente, naquele seu amigo que está enfermo. A Bíblia diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Vamos falar com Deus. Ó Deus, graças te damos pela saúde, graças te damos pela comunhão, a vida dos nossos irmãos que completam mais um ano de vida, vidas redimidas, abençoadas. Pedimos, ó Deus, pelos trabalhos que serão realizados nessa semana de modo especial e suplicamos também em favor desses nomes que foram mencionados. Reverendo Naor, reverendo Ismael, nosso irmão Otacílio, que muito nos alegra com a sua presença, Wagner Aquino, e tantos outros que são do conhecimento da igreja, pelos quais temos intercedido. E outros, ó Deus, que estão nos nossos pensamentos, no coração dos irmãos, um parente, um amigo, que a tua bênção, ó Deus, possa estar sobre essas pessoas, curando-as, recuperando-as e dando, Senhor, uma visão da vida, principalmente da vida espiritual. Aceita, Senhor, a nossa oração. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Convido as crianças de 4 a 8 anos que venham à frente, e os responsáveis pelo ensino. As crianças receberão um ensino adequado para a idade delas. Pedi que a Tássia fizesse uma oração. Senhor Deus, Pai amado,
Te agradeço, Pai, por cada pessoa que está aqui presente, Senhor, que veio a esta igreja hoje para te glorificar, ó Pai. Neste momento, Pai, te peço por essas crianças, ó Deus. Que o Senhor esteja com elas, Senhor, que o coração delas esteja aberto à Tua palavra, ó Pai. E que elas possam, Senhor, aprender a Tua palavra e durante a semana, durante a vida, praticá-la, ó Pai. E serem desde pequenos servos Teus, Senhor. Esteja comigo com a Luana, que falaremos da Tua palavra para eles, ó Pai. Esteja com o pastor aqui no templo, que ele traga a mensagem, ó Pai, e que nesse templo, nesse dia, corações sejam, Senhor, tocados pela Tua palavra. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ouviremos mais uma vez o coral e em seguida o reverendo Sebastião fará a leitura e exposição das Sagradas Escrituras. As dores do Messias. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Ele espantará muitas nações. Por causa dele, reis taparão a boca, pois verão aquilo que não se lhes havia anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Meus irmãos, antes de ler a palavra de Deus, há um carro, acho que é JYC 2798, um Gol Prata, que ele está em frente a uma garagem aqui de uma dos vizinhos. Gostaria que alguém, se for de alguém aqui do templo, estão pedindo para retirar, né? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos colocar-nos em pé para essa leitura. No primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículo 2 e versículo 3, de 2 a 3. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Poder sentar-vos. Vou pedir ao nosso irmão Federico Falland que faça uma oração em voz alta, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por trazer-nos nesta noite de Santa Ceia à Tua casa, Senhor. Nós te pedimos que estejas conosco esta noite, estejas com o pastor, que o uses, Pai, para trazer a Tua palavra e possas abrir os nossos ouvidos para que possamos entender o Teu querer. Esteja conosco no culto e durante essa semana. Em nome do Teu Filho amado, que oro e agradeço. Amém. O texto está em 1 Samuel, capítulo 25, 2 e 3. 1 Samuel 25, 2 e 3 foi o texto lido. Meus irmãos, o mês de maio, tradicionalmente, era o mês das noivas, né, porque muitas noivas se casavam no mês de maio. Hoje já não é mais assim, né? Eu creio que a Isabel, que é cerimonialista, sabe que já não é mais o mês das noivas, né? Mas é o mês também comemoramos o Dia das Mães. E, de modo geral, falamos muito sobre a família no mês de maio. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu julgo importante, aliás, um dos mais importantes, que é sobre um casamento infeliz. Um casamento infeliz. O texto nos diz a respeito de Nabal, cujo nome quer dizer louco. A sua própria esposa disse a Davi, dizendo o seguinte: não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é seu nome, e a loucura está com ele, e a loucura está com ele. Na verdade, Nabal, do ponto de vista econômico, era um homem muito próspero. Diz que ele tinha aqui, nas suas possessões, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, mas o bem precioso que Nabal possuía era a esposa, e ele não se deu conta desse fato. O nome da sua esposa, Abigail, diz que ela era uma pessoa sensata, não é? Era formosa e sensata, sensata e formosa. Ele era duro e maligno em todo o seu trato. Era um daqueles homens boçais, né? Rico, dado à embriaguez, mas possuía muitos bens. E nós vemos que essa união foi uma união completamente infeliz. Os lares, todos os lares passam por problemas, têm problemas, e às vezes problema financeiro, de outra natureza, mas o problema mais grave é o problema conjugal.
E a nossa igreja tem feito alguns trabalhos dessa área, aliás, tem feito já há algum tempo, né, trabalhos muito bons. Eu encorajo os irmãos a participarem, a fazerem convites para os encontros, que nós chamamos de encontros de casais. E o casamento é assim, às vezes a pessoa sonha com uma viagem, e ela vai economizando, e vai pensando, olha, está chegando, né, o dia dessa viagem, uma viagem muito boa, e ela estuda sobre as comidas daquela região, e quando chega a época, às vezes as coisas dão todo errado, né? Às vezes o clima não é favorável, e acontecem algumas coisas, e o sonho acaba sendo melhor que a própria realidade. O sonho foi melhor do que aquilo que a pessoa sonhou. Isso pode acontecer também no casamento, e eu vou dizer aos irmãos que é de quebrar o coração, quando alguém se casa com quem não ama, ou pensava amar, e a pessoa passa às vezes a vida perguntando, como teria sido, se eu tivesse casado com aquela pessoa, ou tivesse casado com uma outra pessoa, e não com a qual estou casado atualmente. Isso é alguma coisa muito dolorosa, porque a pessoa sonha, fala que o ideal é o casal envelhecer junto, criar os filhos, e ter uma vida boa, que o lar seja, na verdade, uma antecipação dos céus, não obstante as lutas, mas que seja realmente um ambiente onde esteja a presença de Deus, em que haja perdão, onde haja bondade, onde haja delicadeza. E daí a pessoa vai vendo que alguns se separam, alguns se divorciam, e ela fala, por que não seria? Por que será que eu não posso me divorciar também, né? Por que eu não posso me separar? Aliás, a minha amiga, o meu amigo, todos estão se separando, e por que eu também não poderia agir dessa forma? Meus irmãos, Deus tem permitido alguns fatos assim, não é da vontade de Deus, mas Ele tem permitido que isso aconteça, e os cônjuges então acabam conhecendo, né, pelos anos, a fraqueza uns dos outros, e quando há um desentendimento, e sempre esses desentendimentos são constantes, a pessoa pega aquela lista enorme e começa a falar os defeitos um do outro. Isso é um desastre, principalmente para os casais que têm filhos. Isso é um problema, inclusive, para a igreja, porque as pessoas às vezes vêm à igreja, eles participam, eles gostam dos hinos, alguns podem até ter cargos na igreja, mas os filhos vão crescendo, e nesse ambiente terrível que vai levá-los a muitas dificuldades. Eu diria que um casamento desastroso, um casamento infeliz, ele começa lá, a descoberta é logo quando a pessoa vê que ele não casou com aquela pessoa que aparentava ser uma boa pessoa, às vezes no tempo do namoro, porque no namoro tudo é fácil, E então ele diz assim, bom, mas não é a mesma pessoa, era diferente no tempo do namoro. Nós temos um caso de alguém na Bíblia que casou às escuras, foi enganado, ele já tinha enganado muitas pessoas e passou por também, acabou sendo enganado, Jacó, que ele pensou que estava casando com a mulher dos seus sonhos, no caso Raquel, e no dia seguinte ele amanheceu com outra, que era Lia. Então nós conhecemos o poema de Camões, que disse que ele teria que trabalhar 7 anos por Raquel. Ele disse que trabalharia muito mais, se para tanto amor não fosse tão curta a vida. E isso acontece, não esse erro às vezes da pessoa, no sentido assim, mas da personalidade. Ele pensa estar casando com uma pessoa, e na verdade ele se surpreende e fala, não, eu casei errado, eu casei com outra pessoa, não é possível. Porque o comportamento no namoro, a pessoa tenta impressionar, a boa aparência, a pessoa é aciada, cuida da higiene, e depois que casa, alguns falam, não, eu posso descansar, eu posso relaxar agora. Então, uma pessoa descuidada, e então o outro diz, bom,
e eu creio que não me ama mais, né? Porque mudou muito, né? É uma pessoa agora diferente, não existe mais amor. Ou também quando surgem os problemas próprios, que surgem para todos nós, para todas as famílias, problemas de saúde, né? Algumas vezes problemas financeiros. Há pessoas que valoriza mais os parentes que o próprio cônjuge. Então surgem problemas físicos, Alzheimer. E quando a pessoa não tem o temor de Deus, ou ele não entende a natureza do casamento, quanto à sua importância na sua origem, né? Na sua natureza, nas suas consequências, normalmente existe o abandono. Por isso que casamento não é para criança, não é para pessoas imaturas, e é muito melhor ser solteiro do que ser mal casado. E também os problemas de comunicação. Quantos, às vezes, se tornam rabugentos, né? Há um problema sério de comunicação. Quando um ou outro deseja conversar, o outro está sempre na defensiva. E quando não há mais jeito, às vezes o outro vai para a televisão. Então fica vendo televisão porque é muito triste, não há diálogo, não há comunicação. Ou também quando o trabalho é colocado em primeiro lugar na vida. Todos nós precisamos trabalhar, né? E quando o trabalho é colocado antes da família. É como pegar a família e colocar no banco de trás, né? E o motorista vai ali sozinho, deixa a família, esquece a família. Meus irmãos, eu daria tudo, né, para o relógio voltar, para que eu tivesse sido mais sábio. Eu sei que eu precisava pregar, nunca tive ninguém para estar me olhando, principalmente no campo missionário, mas eu sentia que era minha responsabilidade, que eu tinha que pregar e que o trabalho precisava caminhar. Mas eu teria pregado, acho que até melhor, se tivesse sido um tanto diferente. Porque, de repente, a gente tem uma filha que sai de casa rapidamente, os filhos saem rapidamente, né? E então nós vemos que é importante nós pensarmos hoje, né? Como que nós vamos viver para a glória de Deus e para a felicidade do outro. E na verdade, foi realmente, a gente tem muitas justificativas para isso, nós andamos muito ocupados. Eu confesso aos irmãos que, eu creio que não fui o extremo, mas eu poderia ter sido uma pessoa diferente da que fui, e eu tenho que carregar isso comigo. Ou também quando um dos cônjuges perde o interesse espiritual. Acontece muito. Os dois às vezes começam, tem pessoas, nós temos pessoas aqui, que os cônjuges são boas pessoas, mas eles vêm sozinhos às igrejas. Tem alguns que desde que cheguei aqui estão aqui firmes, né? Porque nós não podemos converter o outro, obrigar o outro, é Deus quem trabalha nos corações, mas quando às vezes os dois são crentes e um perde o interesse, e aquele começa a olhar o outro de uma maneira muito diferente, em vez de orar, de cuidar, de dar testemunho, de ter paciência, ele começa a mostrar o dedo, a levantar o dedo. E nós sabemos que essa é a função de Satanás. Ele é acusador, não é? Nós temos que ser como Jesus. E principalmente é uma luta que vale a pena. Quando um cônjuge, mesmo que ele avançou mais espiritualmente, que o outro teve um retrocesso, ele lutar para que possam caminhar juntos e voltar realmente a seguirem juntos, né? Não só nas coisas normais da vida, no trabalho e tal, mas principalmente, em primeiro lugar, com referência às coisas de Deus. Também, a pessoa às vezes se coloca numa vítima, isso acontece com muitos, né? E já ouvi muito isso, e eu não fico censurando, mas como que eu pude casar com uma pessoa assim, né? Como que Deus permitiu que eu casasse com um monstro insensível? Nabal, diz, ele fazia jus a seu nome, a loucura estava ligada ao nome dele. Diz que era um homem de duro trato. É muito difícil, né? O marido principalmente tem que ser delicado com a mulher. E a mulher também deve
saber honrar o seu marido, né? Nós vamos ver um pouco sobre isso, mas essa pessoa se colocar de vítima, né? E a pessoa diz, bom, eu agora é tarde, né? A pessoa sente-se presa, chega a pensar em divórcio, como eu falei, mas o divórcio nunca foi da vontade de Deus. É uma das coisas mais tristes que pode acontecer. Foi permitido excepcionalmente por causa da dureza do coração do homem. E, ademais, Cristo e a igreja, né? Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, não se divorcia, a igreja e Cristo não se separam, não se divorciam. Nós não podemos caminhar por esse sentido, porque houve, inclusive, um erro, né, no casamento. E o que fazer, então? A pessoa que está numa situação como a que nós estamos nos referindo aqui, ela deve buscar uma intimidade com Deus, conhecê-lo profundamente, profundamente. Eu sei que a pessoa é crente, mas através de uma experiência dolorosa que Deus tem permitido na vida de muitas pessoas, deve não ser um meio para afastar, mas para que ela possa se aproximar de Deus. E talvez no meio de sofrimento dizer assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi por causa do casamento infeliz de Abigail, né, e Nabal, Deus interveio nessa situação. Deus interveio. Ela tinha feito tudo o que era possível. Ela procurou o melhor momento, porque tem pessoa, marido, que tem que esperar o melhor momento para falar, né? Esperou o melhor momento, mas ele não podia ser contrariado, né? Acabou morrendo, né? Deu um ataque cardíaco nele. Mas ela sempre procurou com muito jeito. Eu tenho pena de algumas mulheres que vivem pisando em ovos. Algumas mulheres pisaram em ovos a vida toda, porque o marido era duro, né? Como diz aqui, era um homem de duro trato, difícil. Quando Jesus disse a Zaqueu, hoje convém pousar em tua casa, ele quis entrar na casa de Zaqueu, não é na casa, vamos dizer assim, física. É claro que ele entrou na casa de Zaqueu, né, onde mora a família, porque ele quer encontrar a família, quer encontrar um marido, né, quer encontrar a esposa, quer encontrar os filhos, e esse tem sido o maior problema. E uma igreja onde as famílias realmente são fortes, são unidas, é uma igreja abençoada. Mas quantos problemas de família nós temos tido, né? É uma das coisas que as pessoas dizem hoje que me deixa perplexo, eu vou dar um tempo. Não existe um tempo, né, para os casados. Para o namoro, pode se desmanchar o namoro até na porta da igreja ali, né? Mas o casado, ele tem realmente, casamento é uma aliança, E no dia do casamento é aquela beleza, né? Tem gente que gasta desnecessariamente, né? Ou poderia até usar o dinheiro para uma viagem, mas faz uma festa excessiva e tantas coisas, depois ficam endividados, e a pompa, toda a aparência. O importante é que o casamento seja abençoado por Deus e que o casal tenha equilíbrio, né? Então, esse casamento infeliz, se não houver jeito, né, a pessoa receberá uma recompensa no dia do tribunal de Cristo. E alguém diz assim, bom, mas eu não estou interessado em recompensa. Não está interessado agora. Mas vai chegar o dia que isso vai ser muito importante para as pessoas que viveram o seu papel, a sua parte, de maneira digna e firmado nos preceitos de Deus. Deus pode repentinamente agir na vida de uma pessoa e ela sentir realmente que vai levar esse casamento. Ela pode dizer, eu não estou bem, eu preciso de respeito, preciso de admiração, eu preciso ser amado. Eu não posso obrigar as pessoas a verem juntos, porque às vezes acontece um problema, a pessoa quer obrigar o outro. Não, cada um dará conta de si, e o casamento é para gente responsável, né? Porque o dia que vieram aqui, eles disseram sim espontaneamente, né? Até assinam um termo lá, mas essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é sensível. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não apagueis o Espírito. E se a pessoa se deixa tomar pela amargura, Satanás vai entrando, né?
e aí se torna uma situação intransponível do ponto de vista humano, porque a pessoa não abriu para o Espírito Santo. Mas a vontade de Deus é recuperar esses casamentos. Alguns sinais já estão muito claros sobre casamentos desastrosos ou casamento infeliz. Já estava ali no começo e às vezes a pessoa não percebeu, não é? Primeiro, o casamento muito rápido. Estava conversando com uma jovem, pastor, o que o senhor me aconselha? Eu falei, estude, né? Espere em Deus, não se apresse, né? E quando a pessoa quer casar, não ouve mais a ninguém, né? Ele quer casar simplesmente, né? E é como algumas pessoas que querem entrar para a igreja, querem entrar de repente e tal, e do jeito que entram, às vezes saem, né? Não, nós precisamos ter um exame, né? Colocar diante de Deus, um preparo. A família é muito importante, né? Nesse aspecto. Eu não apresento minha família como perfeita, meus irmãos, e tem muito que aprender, né? E estou dizendo até aos irmãos que se eu pudesse voltar atrás, eu seria pessoa diferente, mas a minha responsabilidade agora é hoje. O passado só é o perdão que nós temos que pedir a Deus, né? Então, não dá certo às vezes por falsas expectativas. Às vezes a pessoa não recebeu muito carinho da mãe ou do pai, e ele quer encontrar uma mulher, uma moça que seja igual à mãe, né? Ele parece que não está querendo uma esposa, ele quer uma mãe, ou a moça não quer um esposo, quer um pai, né? Mas as coisas não funcionam desse jeito. O casado pela boa aparência. Nossa, ele é um gato, né? Assim que a pessoa fala, né? Ele é um gato, né? E outro fala, olha como ela é. Eu vou impressionar as pessoas, eu vou impressionar meus pais, meus parentes, né? As pessoas nunca pensaram o que ele realmente, não que os outros pensam, que os parentes e o que vai impressionar as pessoas, o que ele realmente pensa. E, às vezes, não somos contra a beleza quando ela está a serviço de Deus, né? Esther, cujo nome quer dizer estrela, era uma estrela, né? Era bonita, né? Moisés era uma criança formosa, por isso Deus usou a beleza, né? Mas a Bíblia diz também que a formosura é passageira, enganosa é a graça e vã a formosura. Às vezes eu fico muito triste, às vezes tem um rapaz muito bom e a menina vai, ela não quer aquele rapaz, ela termina querendo namorar, às vezes um canalha, né? Ou às vezes o menino também tem uma moça muito boa, crente, mas parece que as pessoas não olham os aspectos espirituais, a vida, né? Como deveria ser, como vão ser os dias futuros. Outros se casam a questão do sexo, né? Lutero diz que o sexo ele pode levar uma pessoa ao casamento, mas ele é a primeira coisa que pode ajudar, mas é a última que vai manter um casamento unido. Esse amor eros, se ele não tiver o ágape, né, permeando esse relacionamento, o amor verdadeiro, o amor de Deus, né, então isso realmente não vai funcionar. Então as pessoas ficam buscando a perfeição. Hoje os ídolos são aqueles que se casaram muitas vezes. Eu fico vendo no meio político, quantos estão ali, eu não quero dizer nenhuma palavra que entristeça alguma pessoa divorciada, né? E aqui nessa noite, mas a gente vê que não é exceção, é regra praticamente, né? Muitos não puderam administrar suas próprias casas, né? E estão à frente da nossa nação, né? Pessoas que não têm realmente o temor de Deus. Então, a pessoa vai tentando, porque tem uma insatisfação espiritual com a mulher samaritana, né? Jesus tocou direto na ferida, vai chamar teu marido. E ela falou, não tenho marido. Olha que essa mulher podia ter todo defeito do mundo, mas ela tinha uma coisa, ela era honesta. Jesus falou, você disse bem, né? Você não tem, porque você teve muitos aí, e esse que você tem não é teu marido, né? Então, esses casamentos vão para a ruína, né? Alguns são tão namoradeiros, né, namoradeiras, que às vezes acaba casando, né,
e de repente aí e acabam casando errado. Mas eu acredito, meus irmãos, que mesmo um casamento difícil pode transformar numa bênção na vida do crente. A Bíblia diz: se um não quer separar, não se separe. Seu marido não é crente e você é crente, mas eu quero servir o Senhor. Mas se ele não quer separar, não precisa separar dele. É muito triste separação. E esse pode levar você a uma intimidade com Deus, porque quando nós temos um problema na vida, esse problema pode nos tornar mais próximos a Deus, porque nós estamos tão ocupados com tantas coisas. Às vezes não temos tempo para ler a Bíblia, para orar, temos que não tem tempo para vir participar da Santa Ceia, para se congregar, para buscar as coisas de Deus, mas querem que Deus se preocupe com ele, e às vezes a maneira de Deus se preocupar é permitindo alguma coisa. São Paulo tinha uma coisa que era muito ruim na sua vida, eu orei 3 vezes. Meus irmãos, eu tenho um problema, um dia no céu, se nós pudermos conversar, vamos receber que o pastor não é tão completo como posso imaginar, né? Eu já orei mais que 3 vezes, talvez muitas vezes, nem sei, perdi a conta. Ainda não tive a resposta, talvez do jeito que eu gostaria, mas a verdade é essa, que quem tem um problema, Deus pode chamar a atenção, e eu não sei se remédio vai reviver o seu casamento, mas pode reviver a sua vida espiritual. E a vida espiritual, ela é personalíssima, é sua, você não pode responder pelo outro. E se Deus pode chamar a sua atenção através de coisas difíceis, tem coisas que não mudam, tem pessoas que nunca vão mudar. Tem pessoas que, nas igrejas, tem pessoa que tem que ser simplesmente amada, orar, e a gente não percebe nenhuma mudança, e gostaria que houvesse mudança, e eu sei que é uma das coisas mais tristes que pode acontecer. Mas esse casamento pode abrir um caminho maravilhoso. Não tente mudar seu cônjuge. Tem uma coisa assim: quando eu mudo, minha esposa muda, e quando ela muda, eu mudo. Comece por você. Há um cântico aqui na igreja que nós às vezes não paramos para pensar. Ele diz: a começar em mim. Não deixe para amanhã. Se você tem um problema de relacionamento, principalmente na área conjugal. Porque isso é um dos pontos mais sérios. É por isso que a sociedade está como está. Então, não espere que o outro mude. Comece por você. E você acha que isso não vai acontecer, né? Não fique apontando o dedo para o outro, mude você mesmo, né? E a Bíblia diz, eu não preciso reler esses pontos, né? Diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Maridos, amai a vossa mulher. Esse Efésios fala do servo, né? Servo, seja obediente aos senhores. Filhos, honrai vossos pais. Mas no caso do marido e da mulher, é porque nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. Eu vi uma ilustração, não vou me reportar aqui essa semana, né? Na reunião de oração de quinta-feira, que eu sondei meu coração, porque às vezes não parece que nós somos orgulhosos. Nós gostamos de discutir, de estabelecer as nossas justificativas, o que nós julgamos nossos direitos. Nós não somos capazes de nos humilharmos, né? E a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Mas como é que eu vou resolver o problema? Se você não se abrir diante de Deus, não tem resolução, porque aí são 2, né? Dia do casamento, pergunta para um, pergunta para o outro, e assim outros relacionamentos também. E a pessoa diz: mas não precisa dizer para mim que eu sou um homem, eu já tenho filho, sou casado, sou uma pessoa experiente, como que eu devo amar minha mulher, como que eu devo cuidar da minha família, né? É homem por quê? Porque é mais forte que os outros, né? Ou porque é capaz de seduzir mulheres? O homem é realmente aquele que teme ao Senhor, né? Que se dobra diante da vontade do Senhor, que constrói o seu caráter. E Paulo disse: quando eu vim a ser homem, eu deixei das coisas de menino. Porque a pessoa pode ser homem e pode ser uma criança, né?
teimoso, egoísta. E se Deus não trabalhar na nossa vida, meus irmãos, o homem é cruel e é destrutivo. É destrutivo. Então, ame o seu cônjuge, não importa o que tem sido. Às vezes você vai levantar e falar, poxa vida, mas será que eu tenho que amar, né? Não, ame o seu cônjuge, né? Não existe um casamento perfeito. E ame a Jesus Cristo, que ama a cada um de nós, né? E vão perceber que às vezes não, vão concluir que o espinho é parte de uma rosa bela e perfumada. Que esses problemas que surgem na nossa vida, sejam quais forem, né? No lar surge muito, problemas de finanças, de saúde, problema físico e tantos outros. Mas vale a pena, né? Quando nós colocamos diante de Deus, dizer, Senhor, eu estou enfrentando essa situação, e o Senhor pode mudar a minha vida, eu não consigo mudar a outra, eu apenas posso começar, né, a mudar a minha vida, então Deus vai mudar o outro. Jesus disse a Zaqueu, hoje convém pousar em tua casa. Jesus quer entrar no nosso lar. Abigail, às vezes é o inverso, mas no caso era assim, né? Abigail era formosa, era sensata. Leiam esse capítulo 25 para ver essa história maravilhosa. E ele era um homem rico, mas de duro trato. E bêbado, né? Porque a alegria de muitos homens é realmente a bebida alcoólica. Quando a nossa satisfação deve estar em Deus e numa vida conjugal, numa vida familiar, se não é perfeita, mas caminharmos e lutarmos e pedirmos a misericórdia de Deus para que tenhamos uma vida familiar melhor. Que Deus nos abençoe. Louvemos a Deus com o hino 61. Graças
igreja pode assentar. Convido para que os presbíteros venham à frente para a celebração da Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Podeis assentar. Os irmãos, a ceia do Senhor é um sacramento, uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, com a finalidade de nos alimentar espiritualmente. Pão continua sendo pão, o suco da videira continua sendo suco da videira, suco de uva. Mas a finalidade é para que nós nos alimentemos espiritualmente, para que nós, a cada ceia que participamos, que nós busquemos a Deus com a finalidade de se tornar melhores crentes, mais próximos de Cristo, a sua semelhança. E sim, lembrar que Ele estará conosco. Um dia Ele voltará e nós cearemos com Ele. Aqui nós temos o pão partido, o suco já separado. E a ceia do Senhor, ela é feita para todas as igrejas. A ceia é de Cristo Jesus. Então, eu convido qualquer membro de qualquer igreja evangélica que esteja em plena comunhão com a sua igreja, que participe da ceia, que a ceia do Senhor não é da igreja presbiteriana. Vamos orar consagrando os elementos. Ó Deus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de poder, ó Pai, participar da mesa do Senhor, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ordenou a participarmos da ceia, ó Pai. A ceia é o momento que nós simbolizamos, ó Pai, a Páscoa, ó Deus, o livramento, o descanso que é Cristo Jesus, ó Pai. É esse momento, ó Pai, que está sendo celebrado nessa noite, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, nos alimentar de Ti, ó Deus. Consagra, ó Pai, esses elementos para que possamos, ó Pai, através dos nossos sentidos, ó Deus, nos alimentar espiritualmente, ó Pai. Sê conosco, ó Deus, e derrame as suas bênçãos sobre essa igreja, ó Pai. É o que eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Porque recebi do Senhor, que também vos entreguei, na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: Aqui nós já temos partido, vamos participar do primeiro elemento.
queira levantar uma das mãos e será atendido. De igual modo, o Senhor, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todos que receberam o primeiro elemento, o pão, devem também receber o cálice.
Alguém desejando participar, não foi atendido, queira levantar a mão. Vamos louvar a Deus com o coral.
ser despedidos com uma bênção, encerrando o trabalho dessa noite. Vamos colocar-nos em pé para orar. Ó Deus, nosso Pai, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia, Deus, das nossas famílias, perdoa, Senhor, os nossos pecados, abençoa, Senhor, aqueles que passaram por experiências traumáticas na vida conjugal, na vida do lar. Abençoa, Senhor, aqueles que estão lutando, para que eles olhem, ó Deus, para cima, para que nós possamos ser canais do Teu amor, que Cristo possa viver em nós, que possamos expressar esse amor em todos os níveis do relacionamento. Abençoa, Senhor, a todos os nossos familiares que representamos. Dá-nos, Senhor, a Tua paz, dá, Senhor, dias melhores para as famílias, aumenta, Senhor, a nossa fé e despede-nos com a Tua paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todos aqueles que amam a Deus, hoje e para sempre. Amém. Poder sentar-vos.